Você e 3 amigos se perderam na Serra do Mar, ficaram 30 horas esperando o resgate. Como é que foi isso? E aí eu brinquei com ele, cara, eu vou ganhar, eu não sei nem o que eu faço. Você já foi zagueiro do Santos, você começou como zagueiro do Santos. Exatamente. Daqui a pouco eu olho pra trás, tá o policial, o bombeiro, o meu cinegrafista, pelo amor de Deus. Aí, quando eu vejo, eu tô segurando o tripé num braço, Entendi, a câmera na outra. ajudando. Vamos, gente, vamos, não para não, porque senão demora muito. Não dá pra ir nesse ritmo, não. Vamos. O banheiro, o tênis, a meia, a comida, o gel. Então, assim, a gente é tão disciplinado, metódico, que daí chega numa situação comum, você fala, nossa, mas eu sou mais forte que isso, não é possível, né? Se você corre, e eu não sei há quanto tempo você corre, você provavelmente já teve bolha no pé, unha roxa, a unha caindo. Mas, sabe quem que a gente tem como parceira agora do corredor? A Lupo Sport. Por quê? A Lupo Sport criou a meia do corredor. E qual é a diferença dessa meia para as outras? Ela é de poliamida, ela deixa o nosso pé transpirar menos, ela deixa o pé respirar mais. Ou seja, quando você corre com essa meia, você vai ter menos problema de bolha, de unha caindo, de unha roxa. Ou seja, é menos um problema para você pensar na hora de correr. A Lupo Sport veio aqui para ajudar o corredor, por isso a meia do corredor é a melhor opção. E sabe qual é a melhor parte também? A gente tem um cupom de desconto do Corre Aqui. Corre Aqui 10, você tem 10% de desconto, não só nas meias do corredor, como em qualquer produto da Lupo Sport. É só você acessar o QR Code e colocar esse cupom ou o site da Lupo Sport, que o cupom funciona também. Olá, sejam muito bem-vindos. Esse aqui é o Corre Aqui, o podcast do corredor. Você já sabe que a primeira coisa que eu peço aqui para vocês é se inscrever no nosso canal, né? Para esse conteúdo chegar para outros corredores, assim como você. Então, se inscreva no canal, deixa seu like aí no episódio, deixa seu comentário, sua pergunta. Se você estiver ouvindo pelo Spotify, deixa aí 5 estrelinhas. Bom, hoje o nosso papo, ele é com quem vive literalmente correndo, né? Mas ele não corre só atrás da notícia, não. Ele também corre em montanhas e corre dezenas, centenas de quilômetros, né? Você já provavelmente conhece o rosto e a voz dele, porque ele ou tá pelas ruas de São Paulo, ou em helicóptero cobrindo aí matérias, né? Mas ele também é um ultramaratonista de trail running. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje. Bem-vindo, Lucas Martins. Pô, que legal. Obrigado pelo convite, Cris. É um prazer estar aqui no Corre Aqui, falar sobre o que eu mais amo, que é corrida. Eu estou num momento bastante complicado de recuperação de uma lesão, Super normal, a gente tem alguns assim. E a gente fica doido. Acabei de vir da fisioterapia, eu falei, posso dar um trotezinho? Ele falou, ainda não. Eu falei, ele falou, fiquei com medo de apanhar agora. Mas faz parte de todo esse processo. A gente dá uma estacionada um pouquinho e logo segue adiante. Mas aí eu falo que a lesão é melhor curar ela toda, porque se você volta achando que dá, e se o fisioterapeuta falou que não, é pior, porque às vezes você vai ficar mais tempo sem correr, né? Exatamente. Então é bom, melhor seguir o que ele tá falando, né? E Lucas, para começar, primeiro eu vou te dar o parabéns, né, pela Transmantiqueira, é isso? Exatamente, a Tutã, a Transmantiqueira, Ultra Trail, Agulhas Negras, eu falo pro Marco. Isso, 75 quilômetros. Eu falo pro Marco, que é o organizador, que esse nome é sensacional, quando a gente fala Transmantiqueira, Ultra Trail, Agulhas Negras, um negócio fabuloso. E o local é fabuloso. Agulhas Negras é lindo, né? Nossa, é sensacional. Eu fui quando eu era pequena, eu fui pra lá, eu era Bandeirantes, e lá é uma cidade onde tem exército, né? O pessoal, não é? Isso, ali tem o batalhão Agulhas Negras ali, é um negócio fabuloso ali do Exército. E você tem o Parque Nacional, o PNI, né? O Parque Nacional do Itatiaia, é maravilhoso. E eu tive uma experiência, eu corri 2 anos a Tutana. Primeiro eu fiquei em 5º geral, foi em 2024, e esse ano eu consegui, foi a minha primeira, espero que outras venham, mas eu tive a experiência de passar ali com um dia claro. E eu lembro que eu perguntei para um staff, ali Agulhas Negras? Ele, não, quando você virar à direita. E eu estava olhando aquela rocha bonita, aquele negócio grande. Quando eu virei à direita, que eu vi Agulhas Negras, a gente fica deslumbrado, porque é lindo, né? É maravilhoso, é e espetacular. você pegou pódio, primeiro lugar.
Exatamente, foi a minha primeira vitória geral. Eu tenho alguns pódios, né? Quarto, quinto posição geral, alguns em categoria, né? Porque a gente, quando começa a pegar primeiro pódio na faixa etária, você fica todo, poxa, funciona esse negócio? E foi a minha primeira experiência chegando à frente, e eu brincava, foi num momento ali, a partir do quilômetro 55, mais ou menos, na saída do Parque Nacional do Itatiaia. Eu estava correndo com o Gustavo, um corredor dos 100 quilômetros, eu estava nos 75, ele é lá do Rio de Janeiro, e a gente veio, acontece muito isso no trail, vamos junto, eu te puxo, você me puxa, e um vai dando força pro outro, e a gente vinha junto, e aí eu brinquei com ele, cara, eu vou ganhar, eu não sei nem o que eu faço. Como é que passa ali o pórtico de chegada em primeiro lugar? E aí eu pulo, eu grito, eu faço o quê? Eu fiz alguns planos e na hora de chegar, tudo vai por água abaixo, é uma emoção tremenda. Era o Thales de Mileto que estava no microfone e ele narra com uma intensidade muito grande, e eu escuto o meu nome como campeão dos 75 quilômetros, e aí passa um monte de coisa na cabeça, falo, caramba, isso está acontecendo mesmo, a minha família estava ali para me receber. Eu chorei pra caramba, eu sou chorão, eu choro o Nossa, tempo mas todo, isso é do trail, você conhece o Cissão? Cissão teve aqui, ele também chora. Ele falou que chora por tudo. Eu falei, esse pessoal do trail tá mais emotivo. Eu costumo falar que para me fazer chorar, me dá uma alegria muito grande. Raramente eu choro nos momentos tristes, a gente tem na vida, faz parte. Claro. E raramente eu choro nesses momentos mais tristes, mas nos momentos de alegria, eu costumo dizer transcendência mesmo. Eu chorei uma vez também, foi na Tutã, no momento que eu estava amanhecendo, eu estava no momento de buscar performance, de subir o mais rápido possível. Dentro do meu plano era subir a Rui Braga, que é uma trilha ali longa de subida. E na hora que eu saio da Rui Braga, que eu chego no ponto mais alto do Parque Nacional do Itatiaia, estava amanhecendo e aquele tapete branco esplendoroso, estirado de nuvens, o sol passando. Então era aquele vermelho estupendo, e eu olhei aquilo, até me arrepia de lembrar, e ali eu chorei. Eu chorei, eu gritei, eu dei uns gritos, até uma pessoa gritou, tá tudo bem? Eu falei, não, tá bem, melhor impossível. E você, numa entrevista que falou que estava tão focado ali nessa tá no primeiro lugar e tal, que você nem tirou foto. E como que é essa concentração? Você estava ali na estratégia da prova. Eu corro asfalto, eu não corro trilha. Mas a gente também tem uma diferença quando a gente vai para fazer força e quando a gente vai para contemplar. Exatamente. Né? Então, assim, quando você tá fazendo força, tem gente que fala, você não viu a torre, não sei das coisas. Não vi. Aí quando você tá contemplando, você vê, você tira foto, você bate na mão da criança, né, e tal. É isso? Você tava ali focado na sua estratégia? Muito focado, muito fazendo força, o tempo todo fazendo conta, né? Nossa. Quanto tempo, se eu tô no tempo previsto. Nazaré confusa, né? Aquele meme da Nazaré confusa, né? A gente pensando assim, se eu continuar nesse pace, eu vou dar conta, não sei o quê. E a estratégia de alimentação numa ultramaratona de montanha é muito importante, porque você não tem fome, mas se você deixar de tomar o seu gelzinho com meia hora, com uma hora e meia, eu faço a cada meia hora. Quando chegar com 5 horas de prova, com 6 horas de prova, você vai pagar conta. Então, totalmente concentrado, aí você se dá conta, poxa, eu não fiz nenhum registro, eu não fiz nada. E nessa prova especificamente, eu cometi um erro, eu errei um trajeto, foi até longo, eu estava liderando a prova, à altura do quilômetro 26, mais ou menos, e um corredor vem no sentido contrário, falou, não é por aqui, é aqui do lado. Eu nem parei para pensar, eu simplesmente fui. Putz. E fui o básico numa corrida de trilha, corrida de montanha, correu 200, 300 metros, principalmente em single track, que é essa trilha mais estreita. Você não viu uma marcação? Você volta. Porque vai ter, a cada 200, 300 metros, vai ter uma marcação. E eu estava tão empolgado, eu nunca tinha liderado uma prova, estava tão empolgado, e eu fui. Eu rodei 2 quilômetros no caminho errado, até eu me dar conta, caramba, não tem marcação, eu errei. E aí eu voltei. Quando eu voltei, eu estava em 7º. Putz. Aí eu, nessa hora, bateu o desespero, perdi a prova, era a minha chance de ganhar, era a minha chance, eu não vou mais conseguir, e bateu um desespero. E eu até cometi um erro estratégico que acabou funcionando, mas eu saí, nesse momento, eu fui que nem um doido.
Até o quilômetro 32 eu já tinha recuperado novamente a liderança, tinha passado aquele que estava liderando naquele momento. E só que eu fiz uma força tremenda, era a subida. Naquele momento a gente estava subindo para o parque, fiz uma força tremenda e no final da prova isso me cobrou. Eu perdi eficiência, eu cheguei a abrir uma distância muito grande para o segundo colocado e no final ele me alcançou e até o pessoal fala, poxa, você chegou sobrando, você chegou muito bem. É porque faltando 1 quilômetro, talvez, nem isso, eu olhei para trás e eu vi o segundo colocado me alcançando e era um momento que eu tinha perdido a eficiência, eu estava rastejando, vindo para o final. Tirando energia de onde a gente não sabe, né? E eu olhava para trás e o rapaz que estava comigo dos 100 quilômetros falou, cara, ele não vai chegar, você vai quebrar o pescoço, ele não vai chegar. Na hora que ele falou isso, eu olhei para trás e eu vi, era o Rodrigo Jararaca, o Rodrigo Machado, que é lá do Rio de Janeiro. Ele estava num visual a cerca de 200 metros. Mas eu dei um tiro ali de 1 quilômetro. Eu fiz estava com 75 quilômetros, eu fiz esse último quilômetro a 3,55. Nossa, da onde você tirou energia, você não sabe, né? Desesperado dele me alcançar. E quantas horas você fez? 75? Poxa, eu fiz em 9 horas e 47. Tá. 9 horas e 47, são 75 quilômetros, salvo engano, com 3,800 E a largada é de que ganho. Horas dessa prova? É muito 4 cedo. da manhã. Tá. 4 da manhã essa prova. É uma prova que você larga no escuro, mas não dá para dizer que é uma prova noturna, né? Então você larga de lanterna e logo já pode tirar a lanterna. Tá. E a gente sabe que a mente de quem vai para uma ultra é diferente, né? De quem tá correndo ali numa prova mais rápida, enfim. Teve algum momento que você pensou, não vai dar? Ou foi esse aí, né? Esse que você acabou de falar? Eu errei ali, eu pensei, perdi. E assim, a sensação de ter jogado fora a chance de uma vitória, porque a gente sabe que a nossa preparação ela é cíclica, né? Sim. E você conseguir acertar o ciclo para chegar naquele momento no seu melhor. E, de repente, ali eu pensei que eu tinha jogado fora a chance de vencer. Eu falei assim, não vai dar. E até um certo desespero de falar. Eu falo muito sozinho, eu converso, eu coloco em voz alta. E, às vezes, alguém, no meio da trilha, você não está enxergando alguém, e a pessoa fala, oi! Eu falo, não, estou falando sozinho, desculpa. Porque eu externo mesmo, às vezes dou uns gritos, não acredito, droga! E fui, mas deu certo. Ah, que bom, mas parabéns, super vitória, que seja a primeira, né, de muitas aí. É gostoso. A gente, eu acho que a corrida como um todo, e o trail mais especificamente, é algo que você faz para você mesmo, para curtir aquela jornada. É muito gostoso fazer uma ultra, e às vezes fala assim, poxa, mas 15 horas correndo, como aconteceu lá nos 100 quilômetros da UTMB, é muito tempo, mas chega uma hora que quando você termina, você fala, poxa, eu queria mais. Né? Eu queria mais. É a pancada que a gente gosta, né? Ô, Lucas, mas fala uma coisa, assim, eu acho que essa disciplina, essa garra é incrível, mas você começou no esporte de um outro jeito. Você já foi zagueiro do Santos. Você começou como zagueiro do Santos. Exatamente. Conta esse babado aí pra gente. Eu joguei nas categorias de base do Santos, até o juvenil naquela época, hoje o sub-17. Eu passei para os juniores, que seria o sub-20. Tá. Do Santos naquela ocasião, e eu fui contratado pela Portuguesa Santista na ocasião, que naquela época estava na primeira divisão do Campeonato Paulista. Tá. Então eu cheguei a subir, fazer parte do grupo profissional da Portuguesa Santista, mas eu não cheguei a atuar como profissional. Tive algumas participações muito rapidamente no grupo profissional ali. E era uma ocasião em que eu estava definindo aquilo que eu ia fazer da minha vida. O meu filho estava nascendo, eu fui pai muito cedo, meu filho estava nascendo e entrando no jornalismo e precisava... E o futebol, ele envolve muito dinheiro para pouquíssimas pessoas. Sim. No geral... É pouco dinheiro que rola e você tem na primeira divisão do Campeonato Paulista, que a gente está falando de um grande centro do futebol, você tem muita gente ganhando um salário mínimo para jogar futebol. Eu precisava tomar uma decisão, se era aquilo que eu queria, E eu acabei optando. Aí o pessoal fala, poxa, então você poderia ter sido jogador? Eu costumo dizer que se o cara é bom de verdade para ser jogador, vai. Eu ouço muito, porque eu não tinha empresário.
Se fosse bom de verdade, teria um empresário louco para ganhar dinheiro em cima de você. Então, naquele momento eu fiz essa opção. Não posso dizer que eu sou tem muita gente que frustrado. Não, eu curti muito demais. O esporte moldou a minha vida, essa coisa de buscar, de ir até o limite, de tentar sempre um pouco mais, essa resiliência de buscar performance. Eu não sei brincar. Você vai jogar com vai jogar queimada com você vai jogar eu quero ganhar, eu quero vencer. Até me chamaram para disputar a Copa Imprensa. Eu tô evitando jogar futebol, porque a única vez que eu voltei lá atrás, eu me machuquei. Então, tô evitando jogar futebol, porque você faz um baita de um ciclo de preparação para uma prova, aí vai lá jogar futebol e se machuca. São esportes, eu não sei se é a palavra correta, mas concorrentes. Né? Então, você vai jogar futebol, o cara que está treinando para performance na corrida, ele lesiona, é sempre o posterior, é um negócio impressionante. E eu acabei me machucando, porque eu não, vai, mas joga mais ou menos. Era Copa Imprensa, me seduziram para fazer dupla de zaga com o Edu Dracena. Falei, opa, vamos lá. Mas eu não sei brincar, jogo sério. Entendi. E acabei estourando o posterior, lesão grau de 2 para 3. Putz. E como que você enveredou para o jornalismo? Por acaso também. O que é o natural quando você tem uma vida no esporte ali, a juventude, a adolescência? É fazer educação física. Eu prestei para educação física o vestibular e eu namorava com uma jornalista na ocasião. E eu acabei prestando jornalismo também, mas também pensando em jornalismo esportivo, fazer futebol. Fiz a inscrição para educação física, que era a minha primeira opção, e em cima da hora, na hora que ia começar as primeiras aulas, falei, quer saber do que mais? Eu vou fazer jornalismo, sem saber exatamente o motivo. Se você me perguntar, mas por que você mudou? Não sabia exatamente o motivo, não sabia exatamente por que eu estava fazendo aquilo. E fui iniciar o curso de jornalismo e me apaixonei logo no começo. Eu tive um professor que era que era aqueles que faz com que você se apaixone pela profissão. Justamente falando sobre jornalismo combativo, esse jornalismo, ele falava que a principal característica do jornalista é ter a capacidade de se indignar. E acabei entrando em jornalismo e até voltando meus olhos para fora do esporte, por um jornalismo jornalismo de bairro, jornalismo combativo, jornalismo político. E assim eu me transformei em jornalista. E você, depois de muitos anos aí no jornalismo, aí veio a corrida. E aí você comentou em alguma entrevista sua que a pandemia foi aí é onde ajudou você a voltar a correr. Ou não sei se você já corria nesse volume que você corre hoje, mas... Eu corria quando eu jogava futebol. Sim. Para a preparação física do futebol. E eu sempre percebi que eu levava jeito. Então, entre os atletas do time, eu sempre corria um pouco mais firme do que os outros, com um pouco mais de eficiência do que os outros. E aí, volta e meia, ao longo dos anos, o pessoal brincava que eu era corredor de dia 1º de janeiro. Não, esse ano eu vou corria lá no dia 1º de janeiro 5 quilômetros e estava tudo certo e não passava disso. Eu vinha engordando. Eu cheguei a bater 103 quilos. Hoje eu tô com... Quanto você tem de altura? 1,85. Tá. Hoje eu tô entre 78 e 80. Então a gente pode falar entre 23 e 25 quilos que eu perdi depois que eu comecei a correr. E quando começou a pandemia, eu era jogador de futebol de quarta-feira. Meu futebol era na quarta-feira e eventualmente... Com a cerveja depois? Exatamente. E cerveja e aquela história. E esse era meu esporte. Eu fui engordando, cheguei a bater os 103 quilos. Vem a pandemia, estava me incomodando, porque eu nunca fui gordo, assim, do aspecto de obesidade. Sim. Eu tinha o rosto um pouco mais largo, que eu não percebia. Hoje, quando eu vejo a diferença das fotos, eu percebia. Mas a minha família inteira, assim, né? Aquela barriga que faz uma protuberância, dá para apoiar o copo de cerveja em cima. Aquele homem grávido, né? Assim, do tipo... Isso, até tem uma história muito engraçada, que uma vez meu celular veio na minha mão e tinha uma foto de um cara na minha cama. E eu falei, caramba, o que é isso, né? E era uma foto que meio só pegava uma parte das costas. E era um final de semana, estava meu irmão, estava todo mundo em casa. Eu olhei e falei, poxa, esse não é meu irmão? Eu perguntei para minha esposa, quem que é? Ela começou a rir. E
Eu falei, poxa, eu não sou ciumento, não sou nada, mas... Me fala quem é essa pessoa. Me fala quem é essa pessoa. Aí quando eu olhei bem, pô, tá com a minha cueca. Negócio... E eu me dei conta que era eu. Entendi. E eu tava... Porque eu não me reconheci. Eu vi de lá aquela celulite nas costas, aquelas coisas. A foto não mente, né? E eu falei, caramba, e eu preciso praticar um esporte. E era na pandemia. E como é que você pratica esporte? Porque eu falei, vou jogar mais bola, vou jogar mais futebol. E não podia. E eu comecei a correr. Entrei numa assessoria de corrida. Qual assessoria? Com a minha sogra, na Leto Esportes, inicialmente. Tá. E aí, asfalto? Asfalto. Tá. E no final daquele ano de 2020... final de 2020, alguém convidou para correr no Parque Semucan, em Cotia, e eu fui. Eu falei, mas onde que corre aqui, né? É curtinho, ali tem só 2 quilômetros. Não, tem umas trilhas aí, mas corre na trilha? Que negócio esquisito esse, né? E corri ali, me apaixonei de um jeito que você não tem ideia. Entendi. Mas você já foi para a trilha direto? Fui. Você nem chegou a fazer prova no asfalto? Eu acabei fazendo prova no asfalto depois, para tentar incentivar minha esposa. Alguém vai e eu vou lá participar junto. O meu filho tem 9 anos e já fez algumas provinhas, então já coloquei algumas provinhas, aí eu faço junto com ele. Mas as minhas provas mesmo que eu estabeleço... E eu fiz a Roca também como preparação... E agora, aquelas que eu estabeleço como meta são as de trilha, claro. Mesmo, não tem jeito. Mas e quando foi? Você lembra a primeira corrida ou a primeira prova que você falou, nossa, eu vou levar isso pra vida? Eu fiz a Copa Paulista de Corridas de Montanha em Paranapiacaba. Era no meio da pandemia. Aliás, não pôde ser do lado de Santo André, de Paranapiacaba mesmo. Acabou passando para Suzano, numa fazenda ali perto, bem próximo dali. Largadas individuais. Era no meio da pandemia, era obrigado a largar de máscara. Quando você saía da arena da prova, você podia tirar a máscara. E eram largadas individuais, o chip marcava o seu tempo, largadas entre sábado e domingo, e eles davam depois o seu resultado. E eu fui lá, corri no final de semana, 5 quilômetros, que era experience, né? Para quem está começando, para entender. E na quinta-feira eles mandaram o resultado, eu tinha ficado em segundo geral. Nossa, nessa prova. Eu falei, opa... Tem que legal, eu gostei, curti. E daí pra frente, uma atrás da outra, sem parar. Aí não parou mais. E Lucas, agora vamos entrar num ponto que eu acho que gera curiosidade aí no pessoal, porque, sobre a sua rotina, né? Porque você é um cara que tá na TV aí diariamente. E também, ao mesmo tempo aí, com esses ciclos grandes, provas grandes. E como que é a sua rotina? Descreve aí um dia seu, assim, entre treinos e gravações e urgências e né? Como que funciona isso? Eu vou começar a descrever com que deu tudo certo, exatamente. Então, eu acordo bem cedo, deixo minhas crianças na escola, eles ficam bravos comigo, porque eu deixo 10 para as 7. A aula começa de fato 7h10, mas eu deixo 10 para as 7 para dar tempo de voltar. Pensando numa segunda-feira, eu faço primeiro fortalecimento, eu faço funcional, faço segunda, quarta e sexta, eu faço fortalecimento. Então, 1 hora de funcional e depois eu saio para rodar. Normalmente, no dia que tem fortalecimento, esse treino é mais rodagem, uma coisa. Então, por exemplo, tem uma rodagem de 20 quilômetros, vocês pensam em pelo menos 2 horinhas ali rodando. Então, mais 1 hora de fortalecimento, são 3 horas treinando. E você roda onde? Ali, eu moro na Granja Viana, rodo por ali mesmo. Não tem muito como escapar disso. Aí, terças, quintas e sábados, normalmente só corrida, sem o fortalecimento. Aí eu faço, normalmente são aqueles treinos mais intensos, né? Com tiro, com isso, com aquilo. Normalmente ali também no meu bairro, ou na reserva do Morro Grande, ali em Cotia, ou no próprio Parque Semucan. E quando dá, eu tento esticar no Pico do Jaraguá. É que o Pico do Jaraguá é perto da minha casa. Final de semana, meia hora, 25 minutos. Mas durante a semana, se eu sair nesse horário, dá 50 minutos, 1 hora. Então, não dá, não é viável. Então, eu tento correr por ali. Quando chega no pico do volume, que tem praticamente 6 dias de corrida, às vezes 7 dias de corrida, mais corrida leve do que intensidade, mas senão não encaixa. Por exemplo, para fazer 100 km, eu estava fazendo volume de 140, 150. Então, você não consegue distribuir se você não fizer. Então, acaba sendo pelo menos 20 km, 18, 19 por dia, alguns mais. Às vezes tem treino de intensidade de tiro que você roda 40 minutos, só girar, leve.
Aí faz os treinos de tiro e depois volta para casa, mais girando mais leve, mais 40 minutos de desaquecimento, para conseguir ter um volume suficiente para fazer uma ultramaratona. Agora, acaba ficando entre 2 e 3 horas, 3 horas e meia de treino por dia durante a semana, e no final de semana acaba sendo mais. Vai fazer uma rodagem no Pico do Jaraguá, acaba sendo 4 horas e meia, 5 horas. Aí, e eu entro no trabalho 12:30. Aí tem que correr para lá. Entendi. E é difícil de encaixar. Então, acaba tomando. Ó, deu tudo certo? Beleza. Mas um dia que eu tenho uma gravação, um dia que eu tenho que fazer uma edição do podcast, um dia que eu tenho que entrar um pouco mais cedo no trabalho, um dia que tem um tiroteio e eu tenho que sair correndo. Sim. Aí vira uma bagunça. Sim. Mas eu sou chato. Tive que entrar às 6 da manhã porque caiu o mundo. Entrei às 6 da manhã, trabalho até às 8 da noite. Eu chego em casa morto, mas eu saio para treinar. Eu costumo falar que talvez, cansado desse jeito, o efeito do treino em si não seja nem tão importante, mas o efeito, para mim, psicológico de eu fui lá e eu fiz. Eu sou como você. Aí eu volto bem para casa, porque se eu não treino, eu fico num mau humor. A minha mulher fala assim, vai treinar. Você não deita nessa cama sem treinar. E onde o ultramaratonista atrapalha ou ajuda o repórter? Porque, por exemplo, já aconteceu de você estar exausto aí num super treino e ter que entrar ao vivo, ou às vezes ajuda ou atrapalha, tipo, não, ainda bem que eu treinei, se não tivesse treinado eu estaria pior. Como que é essa relação? No Brasil Urgente, se eu estou na apresentação, aos sábados, por exemplo, que tem geralmente o treino mais longo, o treino mais desgastante, e aí eu vou trabalhar depois, são necessariamente 3 horas e meia de pé. Se eu estou na apresentação ali, eu estou de sapato, não é confortável, terno, gravata. Podia ser um lookzinho mais esporte. Fala que tá na moda agora. Fala que tá na moda o comfort. Sabe o que eu já tentei? A gente trabalhava na rua, na reportagem, também de terno completo, sapato, tudo assim. E eu fui revoltado que comecei a tirar. Recebi até advertência formal da empresa naquela época. Mas aí foram percebendo que, não, tudo bem. Primeiro você só tira a gravata e vai com o blazer em cima. Depois você vai tira de o blazer tênis. e dobra aqui. Aí no final das contas, hoje a gente trabalha até de camiseta. Entendi. Dependendo da situação, dá para trabalhar. Mas é muito tempo de pé, mesmo no link, às vezes operação policial, aí você entra na comunidade. E não tem como, você tá ali acompanhando, você tá atrás e não tem um ponto que você vai conseguir sentar 10 minutinhos para descansar. Então, 3 horas e meia de pé, pelo menos, fora quando começa antes do jornal, você está em deslocamento e chega, aí às vezes dentro do carro. Então, é cansativo. Mas a ultramaratona traz essa resiliência. Então, eu percebo que eu treinei de manhã, eu tô cansado, eu tô ali, aí às vezes pega um lugar para subir, a gente vai subindo, daqui a pouco eu olho para trás, tá o policial, o bombeiro, o meu cinegrafista, pelo amor de Deus. Aí quando eu vejo, eu tô segurando o tripé num braço, a câmera na outra, vamos gente, vamos, não para não, porque senão demora muito, não dá para ir nesse ritmo não, vamos. O pessoal fala, cara, não acredito, cara. Porque a gente tá acostumado boa parte do nosso esporte é correr e desempenhar e continuar em atividade cansado. Cansado, exatamente. Me perguntam assim, mas você não cansa? Eu falei, claro que canso, eu canso igualzinho você. A diferença é que você para, eu continuo. Eu continuo, exatamente. E aí eu tô treinado a continuar, né? Então acaba que você tem mais resistência mesmo. Exatamente. Então, você percebe que mesmo cansado, mesmo depois de um treino bastante exaustivo, você tem muito mais disposição para uma atividade física dentro do trabalho do que as pessoas que estão ao redor. Sejam a minha equipe de jornalismo, sejam os policiais, bombeiros e tudo mais. É engraçado, Lucas. Eu tava no show do Oasis no domingo e, sei lá, o show dura 2 horas, tá? Mas a gente tava ali. E aí eu falei pra minha amiga, eu queria ir no banheiro. Eu falei, cara, eu não me conformo que eu corro uma maratona, fico quase 4 horas correndo, sem ir no banheiro, sem nem lembrar disso, sem nem me preocupar. E aqui, ela falou, é por isso que você tá lembrando. Quando você lembra, você tem vontade. E eu acho que quando a gente vai correr, a gente se prepara pra prova, a gente se prepara de verdade, mentalmente também, né? Porque a gente não quer que nada fisiológico atrapalhe, né? Do tipo, o banheiro, o tênis, a meia, a comida, o gel. Então, assim, a gente é tão disciplinado
disciplinado, metódico, que daí chega numa situação comum, você fala, nossa, mas eu sou mais forte que isso, não é possível, né? E o desespero de começar uma prova sem ter conseguido ir ao banheiro. Nossa, gente. Você fala, não posso. Mas por quê? Você tá com dor de barriga? Não, mas eu vou ter. Eu preciso disso. É muito louco isso, né? Como a nossa cabeça é mandatório, né? Hoje a gente tem o Joel Datena, o nosso apresentador lá no Brasil. Gente, durante muito tempo foi o Datena. E o Datena ficava doido. Às vezes ele precisava me chamar e eu tava no banheiro. Mas o Lucas foi ao banheiro. Pô, mas o que tá acontecendo? Ele nunca tá lá. Aí uma vez ele falou, Lucas, toda hora você tá no banheiro. Eu assim, porque eu bebo água, você devia fazer a mesma coisa. Porque ele falou, eu passo o jornal inteiro, eu não vou ao banheiro. Eu assim, pois é, deveria beber água, deveria ir ao banheiro. Costumo brincar que o atleta, quando ele tá bem preparado, ele é necessariamente, desculpa a palavra, mas um mijão. Tem que ir ao banheiro, tem que beber água, e ir ao banheiro. É verdade, eu sou desse jeito. E aí, aproveitando esse gancho que você falou do Datena, como que é na redação a galera? O pessoal tira sarro, eles acham legal, te apoiam, como que... Quando eu comecei, era um troço estranho. O pessoal falou, mas como assim corre mas você vai caminhar, faz trilha. Mas você corre? Como é que corre num lugar desse? Você era um negócio com os coaches pra montanha estranho. Não, né, Lucas? Por favor. Aí o que a gente... Quando eu comecei a postar, que eu comecei a mostrar o que o pessoal começou a entender o que é. E olha, muita gente começou a correr na redação, uns começaram a ir para trilha também, por causa, acho que do exemplo. O exemplo arrasta também. Se você fica levando todo mundo pro boteco, vai todo mundo querer ir pro boteco. É verdade. Quando você tá ali treinando, correndo e mostrando a mudança que tem com você, porque todo mundo quer. Fala assim, não, eu não quero nada disso, não. Eu quero ir pro boteco, eu quero comer o que eu quiser. Não é tão verdade assim, porque a pessoa, no final das contas, fala assim, poxa, eu preciso mudar, eu preciso fazer, mas é difícil. Você precisa abrir mão de algumas coisas e você precisa querer de verdade, porque quando você quer de verdade, se você quer de verdade, você faz sacrifícios. Porque assim, eu quero o bônus, mas eu não quero o ônus, não tem jeito. E quando o exemplo está ali do teu lado, que você percebe alguém avançando, alguém melhorando, tendo uma vida mais saudável, uma vida melhor, qualidade de vida, é natural que as outras pessoas passem a enveredar por esse caminho também. Muita gente falava assim, você tá louco, que correu, que eu vou correr pro boteco é mais legal, não tem problema. E a pessoa fala e critica, daqui a pouco, não, eu dei uma corridinha ontem, não, entrei na academia. Aí quando você percebe, você tá de certa forma contagiando quem tá ao seu redor. É verdade. E assim, e o que é um sacrifício no começo deixa de ser depois, né? Eu falo... eu sou uma prova viva disso, Lucas. Eu era a rainha do camarote com os combos de vodka com energético, dava risada de quem acordava cedo para correr, e eu chegava cedo em casa, chegava às 6 da manhã. E aí hoje eu não consigo, assim, sei lá, domingo é um dia que teoricamente eu não treino, e aí é um dia que eu posso dormir até mais tarde. Eu ponho o despertador, eu acordo antes. Do tipo, porque seu corpo já acostumou a dormir cedo, acordar cedo. O meu café, eu falo, meu programa predileto é o café da manhã, né? Cris, eu era botequeiro. Eu não era nem tanto de balada. Fui na juventude em balada, mas eu era botequeiro. Saía do trabalho, parava. Vamos tomar uma. Eu parava para tomar uma, essa uma nunca era uma, daqui a pouco esse boteco fechava. Não, como assim vai fechar? Vamos pro próximo. Ia pro próximo. Num dia, no meio da semana, numa quarta-feira aqui, entrar no dia seguinte de manhã, chegava em casa praticamente na hora de trabalhar. Trabalhava o dia seguinte de ressaca, reclamando o dia inteiro, terminava o trabalho morrendo de sono, acabava, vamos tomar uma. Vamos tomar uma. Vamos para curar a ressaca. Aí ia para E eu não bebia sempre, mas quando eu começava a beber, eu não tinha fim. E onde tem bebida, pode falar o que for, sai bobagem. Faz bobagem. E essa mudança de vida foi maravilhosa para minha família como um todo. Nunca fui alcoólatra, não é isso? Não, eu entendo. Mas hoje eu sou outro pai para os meus filhos no que diz respeito principalmente ao exemplo
Então, o meu moleque adora esporte, adora corrida, tá fazendo provas, fez a Caveiras Trail entre adultos nos 4 quilômetros, ele ficou em 3º lugar. Que legal. E eles querem ver, eles querem participar. E minha esposa também, não, corrida não é para mim, não, eu vou para academia e apanhava, nunca conseguia manter uma constância na academia, mas corrida não é para mim, não, é coisa de louco, não serve, tá correndo. Que legal. E tá curtindo, tá gostando. Então, foi uma mudança de vida muito significativa para mim, mas foi muito significativa para a família também. Para o seu entorno, né? Você acaba trazendo todo mundo junto. E eu acordo cedo também, mesmo que não tenha treino, mesmo que não tenha nada. Você falou do álcool, né? Eu hoje, praticamente, eu só gosto de vinho, assim, mas cada vez eu bebo menos, porque quando a gente coloca essas metas nossas, né? De prova aqui, prova ali, e a gente sabe, ainda que às vezes você fala, putz, eu quero uma tacinha de vinho para dar uma relaxada, a gente sabe que isso depois, você vai dormir pior, você vai piorar a sua dieta, sei lá, você nunca vai tomar vinho comendo alface, né? Aquela coisa. E aí, o risco de lesão. Então, assim, na hora que você coloca na balança, você fala, não, deixa pra lá. Tomar vinho depois da prova, tipo, pra comemorar. E aí, você acaba, naturalmente, ninguém te obrigou. Naturalmente, você faz essa escolha, né? Por exemplo, no final de semana agora tem uma reunião de família. Fatalmente eu vou tomar alguma coisinha lá. Mas na 2ª, 3ª cerveja já não aguento mais, já tô empapuçado, já não tá descendo bem, já tô falando fofo. Aí já paro por ali. Então, mesmo naquelas ocasiões em que, vou beber só para acompanhar, porque é um ritual social, né? Então, às vezes, vou pegar uma aqui para te acompanhar, vai. Essa cerveja rende, aí eu deixo esquentar aquela latinha que eu peguei, nem bebo inteira, 2, 3 golinhos, mas tô com ela ali na mão pra todo mundo ficar feliz. Isso. Porque fica todo mundo, o pessoal tava acostumado que eu bebia. Pô, pega uma, toma uma. Isso. Tá bom, então daqui. E fico lá, dou 2 golinhos e fico com ela na mão, e rende. Rende, exatamente. E aí, ô Lucas, você comentou que você teve aí você conseguiu colocar um quadro seu ali, da UTMB, que você fez a cobertura. Isso, uma reportagem. Isso. E você já teve, então, assim, você conseguiu unir essas duas paixões, né? Que é o jornalismo, a corrida e você estando do lado de lá. Como que é estar do lado de lá? Assim, você sendo personagem e não, digamos assim, o apresentador. Isso foi uma situação. Eu vendi essa ideia de fazer uma reportagem lá para o Dudu Magnani, que é o diretor do Band Esporte Clube. Conversei lá com o Denis Gavassi. Na hora eles falaram, pô, sensacional, vai ficar legal. E num primeiro momento, eu tinha uma ideia de que eles iam mandar um repórter para fazer a reportagem comigo, e eu como personagem. Aí eles falaram, não, você faz em primeira pessoa, você conta a sua história. E não tem como não lembrar, eu sou fãzaço do trabalho do Clayton Conservani no Planeta Extremo, na Rede Globo, era lá no Esporte Espetacular. Isso ficou marcado, todo mundo que fala nesse tipo de corrida lembra do Clayton. É mais ou menos o Clayton Conservani, é mais ou menos isso. Então, é uma referência. Então, eles falam, poxa, faz um negócio, mostra o seu ponto de vista, o seu sofrimento com aquilo, e assim foi feito. E no primeiro momento, eu me senti um pouco desconfortável de eu fazer uma reportagem sobre mim. Falei, poxa, porque você tem que se colocar como um protagonista ali. Eu fiquei até intimidado com isso, do tipo, poxa, tanta gente aqui, por que eu tenho que ser o protagonista? Uhum. E eu acabei fazendo sob o meu ponto de vista, mas eu consegui entrevistar algumas pessoas. E eu acabei... Como eu fiz 108 quilômetros, eu acabei não conseguindo ficar. Eu não peguei os primeiros do masculino, porque quando eles chegaram eu ainda estava vindo. Então acabou não sendo, mas eu consegui entrevistar 2 atletas de elite, a Giovana Martins e a Ivânia Rambo. E eu consegui entrevistar atletas comuns. E foi muito legal. Foi um empresário, um pedreiro, um mecânico, gente comum, porque o nosso esporte é feito de gente comum.
de pessoas que têm sua atividade, se desdobram para conseguir treinar, se desdobram para conseguir fazer essas provas. E isso me foi muito caro, foi muito importante conseguir entrevistar gente comum. Porque até no primeiro momento tinha-se uma ideia, não, eu não consigo correr como esses caras, porque esses caras são profissionais, eles vivem disso. Não, no nosso esporte, infelizmente, não é uma realidade. É difícil então você tem o fantasma, poxa, eu acho que o fantasma é mecânico de carros, de oficina mecânica, o Silvestrin é pedreiro, que é o grande nome, os dois são os grandes nomes do nosso esporte, o Wellington Noronha, o presidente da Serra Fina, que a gente se refere, ele é pintor de paredes, o Piscinin, ele é funcionário público, a Drica é funcionária pública, a Drica Vaz, o mais próximo de viver do esporte é o José Virgínio de Moraes, que é meu treinador, o Rei da Montanha, ele tem uma assessoria de corrida, o Luiz Torres tem uma assessoria de corrida, é personal trainer. Então, você tem algumas pessoas que a gente pode falar que vivem do esporte, mas porque tem a sua profissão ligada ao esporte. Viver de correr mesmo não é uma realidade. Não. Então, todo mundo tem... A pessoa ainda fala mais assim, trail, né? Trail running é bem mais... o pessoal fala para mim assim, nossa, você corre e você mesmo assim trabalha? Poxa, o meu trabalho ainda é tranquilo perto de outras pessoas que têm trabalhos muito mais... que exigem muito mais fisicamente o trabalho do pedreiro, de um mecânico, sim, de um pintor. Então, infelizmente, não é uma realidade do nosso esporte alguém que viva do esporte profissionalmente. O pessoal ganha muito apoio, eventualmente um patrocínio que dá uma ajuda de custo, pelo menos, porque é caro viajar para as provas e se hospedar nas provas, os equipamentos. Então, os caras conseguem, no máximo, um apoio para bancar esses equipamentos, para não ter um custo alto. Mas viver do esporte ainda não é uma realidade. Quem sabe um dia? É verdade. E o Lucas, e sobre assim, você já... La Mission, Paraty, aí provas que tem gente que... Você imagina 108 quilômetros, gente. Tem gente que nem de carro consegue, né? Mas, enfim, algum perrengue numa dessas provas, assim, que a gente sabe que a trilha também reserva surpresas. Eu acho que perrengue mais específico foi até numa prova aqui na Grande São Paulo. Eu tive um DNF, que foi um que tá marcado até hoje fica aquele martelinho, né, do Si na cabeça. Eu tenho um DNF também. Foi um 60, foi uns 60 quilômetros, era a minha maior distância até aquele momento, na Roots Racing, aqui no Parque Itaberaba, em Guarulhos, um lugar lindo, que eu não tinha ideia que Guarulhos tinha um lugar tão lindo. E eu fiquei hospedado lá perto, num motel. Vou acordar cedo. Assim, da minha casa dá 1h40 até lá. Eu falei, vou ficar lá do lado, né? Fiquei hospedado lá, pedi um iFood, comi um iFood, comida, coisa, mas eu passei tão mal. Não. Eu colocava pra fora, tive piriri e... Antes da prova. Aí eu corri, fui bem. A primeira metade da prova, eu estava ali no bloco dos 5 primeiros. E só que aí começou durante a prova também ter que parar, colocava para fora e piriri, e aí primeiro você para e começa a perder posições e isso começa a perder sais e... Não, isso começa a desidratar e seu corpo parece que levou uma surra. Aí chegou num ponto, estava ali no quilômetro 30 e tantos, eu ia ter uma alça de 16 quilômetros, em que ele falou, aqui, se acontecer alguma coisa, a gente consegue ir até lá, mas não vai ter como te tirar de carro, por exemplo, que lá é um single track, nem moto chega lá. A gente vai lá para te acompanhar, mas aqui não tem um resgate. Você vai ter que sair de lá andando. Então, eu fiquei com aquilo, parei um tempão ali pensando sobre isso. Quando eu fui tentar recomeçar a correr, aí começou a travar a cintura, né? Nossa. Aquela história de falta sais mesmo. Né? Não conseguia. E eu acabei desistindo naquele momento. Eu achei que foi a decisão mais acertada por causa daquele cenário, mas aquele martelinho do Si fica assim batendo na cabeça. Mas eu acho que a gente não pode levar a nossa saúde nesse extremo, né? Eu acho que tem que ter essa sabedoria. E é só um DNF, tem muitas provas, só um DNF. E comparando os dois mundos, o que é mais desgastante? A dor física do quilômetro 90 ou cobrir uma tragédia de um crime violento no jornal? Eu acho que a dor física do quilômetro 90 é minha terapia para aguentar cobrir essas tragédias do dia a dia. A gente encara cada coisa que tem no nosso mundo
infelizmente, quando eu faço reportagem, principalmente envolvendo criança, mas dói de uma maneira física até. Imagino. Eu já falei que eu sou chorão e algumas vezes eu já me peguei chorando. Até teve um caso de uma violência extrema, uma pessoa entrou numa creche. Esses casos que acontecem de ataques em escolas, eu tentei contar aquilo na época, foi com o Datena, o pai, na Rádio Bandeirantes. E a Rádio Bandeirantes, as rádios são TVs hoje, né? Então tem imagem, então estava com imagem no ar. Eu tentei falar e eu travei e não saía. Ele me interrompeu e falou: o Lucas não vai conseguir falar. E segue adiante. E não poucas vezes em Brumadinho, eu passei muitos dias em Brumadinho, passei quase um mês em Brumadinho na época daquela tragédia. E pelo menos uma noite ali eu fui para o chuveiro, eu chorei de soluçar. E eu evito tentar segurar demais o choro. Se é para chorar, eu choro mesmo, não tenho vergonha. Algumas pessoas já me viram chorando e eu choro de soluçar mesmo e dá para limpar um pouquinho a alma. E isso com certeza é mais difícil e talvez por isso as corridas e as ultramaratonas, principalmente, que você tem essa jornada, que você está ali sozinho, você com você mesmo e a natureza. Eu acho que é isso que constrói essa casca mais dura para poder encarar essas mazelas do mundo. Sem dúvida. E, Lucas, em 2024... você passou por um perrengue, né? Você e 3 amigos se perderam na Serra do Mar, ficaram 30 horas esperando o resgate. Como é que foi isso? Cometemos um erro, claro, né? No planejamento, a gente cometeu um erro. Porque às vezes a gente quer, que não foi bem assim. A gente cometeu um erro porque senão a gente não tinha ficado lá. A gente queria fazer essa descida por um local. O pessoal fala assim: mas a trilha. Não, lá não tem trilha. Lá a gente estava, ora por dentro do rio, ora rasgando mato. Não é um trajeto que se faz. Tá. A gente tinha encontrado um GPX, um trekking, de um pessoal que foi, certa vez, eles foram acampando ao longo do caminho, fazendo rapel, para descer por ali. E a gente conseguiu lá, estava disponível na internet, a gente acabou conseguindo entrar em contato com eles, fez algumas perguntas, a gente traçou, e a gente ia descer por um dos afluentes do Rio dos Macacos. E esse afluente do Rio dos Macacos, a gente sabia que a gente conseguiria descer sem fazer rapel muito longo. A gente tinha estrutura para fazer pequenos rapéis. Tá. Até a gente tinha estrutura para fazer mais, mas know-how, expertise. Uhum. Então, a gente não tem know-how para isso, a gente não vai fazer para ninguém ficar em risco. Em determinado momento, que era uma bifurcação 3, 4 rios, a gente foi pelo lado errado. A gente errou ali, a gente se deu conta. Então, quando os meus amigos falam assim, a gente não estava perdido, porque a gente estava orientado, a gente sabia exatamente onde a gente estava, mas não conseguia seguir adiante porque tinha muitos paredões de pedra. A Serra do Mar ela é formada de muitos paredões de pedra. E a gente não consegue descer pelo rio, e a gente começa a subir montanha e descer montanha. Subir montanha e descer montanha. Isso torna muito mais lento. Então, a nossa previsão era chegar no final da tarde do sábado, e nessa hora a gente estava procurando um lugar para dormir. E aí, eu falo para todo mundo, gente, SMS para a família, porque ali não tem sinal, mas qualquer trisquinho de sinal que dá no SMS, ele vai. Aí o pessoal, não vou mandar não, tô sem sinal. Aí eu expliquei isso, manda. E a gente começa aí, eu consegui, minha família, ok, tudo bem, tá tudo bem? Não, tá tudo bem, vamos passar a noite, amanhã de manhã a gente vai. Ok, minha família tranquila. Eles não avisaram a família deles. No meio da noite, eu falei, como assim vocês não avisaram? Eu falei, vamos acordar muito cedo, vamos sair de manhã, estão caçando a gente aqui. E a gente conseguiu avançar desde o período que a gente acordou mais 16 quilômetros e chegou um ponto que a gente subiu uma montanha e não tinha como descer, paredão de pedra. A gente desce, aí sobe a outra, paredão de pedra. Nossa. Aí a gente ia cruzar o rio para passar para o outro lado, aí começou a bater preocupação, começa a fazer conta de comida. E aí, quanto a gente vai conseguir ficar?
a gente ficar mais uma noite aqui, calcular, vamos racionar comida. Aí tinha muito palmito lá, é crime ambiental, não pode pegar palmito. E aí a gente sobe e nesse momento que a gente estava num ponto lá no alto da montanha, a gente sentou um pouquinho para descansar, olhando ao redor do tipo, não vai dar para descer aqui. Aí o helicóptero passa embaixo da gente, assim, no vale. Falei, opa! Aí vieram buscar. Aí a gente desceu, a gente foi resgatado. Foi um perrengue. Mas a gente está para conversar com os monitores lá do Parque Estadual da Serra do Mar para fazer uma expedição guiada, mais bem acertadinha, com uma estrutura melhor. E qual o principal recado que você, com essa experiência, deixa para o corredor amador que está começando a se aventurar nessas trilhas? O que ele não deve fazer, assim? Porque você estava ali, aí eu sabia onde eu estava, eu sabia... E aí, qual é o recado aí para quem quer... vou lá na Serra do Mar, vou me enfiar numa trilha. Serra do Mar, principalmente, é um lugar maravilhoso, espetacular, mas é uma área de extrema dificuldade de acesso, de progressão por causa desses paredões de pedra. Tem muitos paredões de pedra em lugares remotos, onde o ser humano não vai, sabe? Então, ali, o ideal, se há essa intenção, é procurar o Parque Estadual da Serra do Mar. Existem monitores, existem guias. Fazer os trajetos guiados é o melhor cenário para se aventurar. Em outros lugares em que não há essa estrutura, procure alguém que conheça a região. Normalmente existem guias na região, pessoas que já percorreram, que podem evitar que você caia. Porque às vezes fala assim, isso aqui é algo de outro mundo que não dá para você transpor. Não é. Mas se você não sabe, se você chega lá e você tem que descobrir a passagem, isso demora demais. Entendi. Isso leva tempo e, eventualmente, isso pode estragar o passeio. Se você tem alguém que já conhece, mas não é por aí, é por aqui. Você descobre que aquele trajeto que você demorou 2 horas para fazer, você consegue fazer em 10 minutos. Entendi. Então, o ideal é procurar alguém que conheça a região e está bem estruturado. A gente não tinha expectativa de passar a noite, não tinha expectativa, mas nós tínhamos estrutura para passar a noite, que era só para passear. A ideia era não usar. E toda corrida de montanha que você faz, você vai com uma série de aparatos. Normalmente, você não usa nada. Os remedinhos... Não, inclusive, até para você fazer o check-in na prova, pegar seu bib ali, você tem que fazer... Tem um checklist ali de tudo que você tem que levar, né? Muito importante. A maioria vai passear. Tanto que de vez em quando você tem que abrir para ver se está tudo ok lá dentro, se não tem nada vencido e trocar, porque desde que eu comecei a correr montanha, eu só usei nessa ocasião, que não era nenhuma corrida. Desde então, eu só abro o kit para trocar os itens e voltava. Eu nunca usei meu kit de primeiros socorros, mas ele tem que estar com você para passear. Aí, aquela manta aluminizada, o pessoal fala assim, mas para que eu vou levar isso? Eu precisei. Se eu não tivesse com aquilo na Serra do Mar, tinha passado um perrengue danado. Choveu à noite. Entendi. Então, tem que... Vai passear. Você vai trazer de volta sem usar, mas leva. Mas é levinho, não vai pesar, né? Ó, a gente tá começando a caminhar aqui para o final do papo, mas ainda tenho mais umas perguntinhas aqui para você. Para você que já correu no asfalto e hoje tá no trail, qual é a mágica do trail? O que te encanta ali? É a natureza? É o cenário? É o desafio? É tudo junto? É a natureza, é o cenário, é o desafio. Mas falando do que diz respeito à atividade física em si, há uma alternância muito grande de estímulos. No asfalto, você vai na mesma passada, tom, do começo ao fim. Você estabelece lá qual pace que você vai fazer, você vai embora, eventualmente pode cair um pouquinho, mas é aquele mesmo movimento, aquela mesma dinâmica de corrida. Na trilha, você vai correr como corre no asfalto, você vai subir, aí você tem que reduzir, você diminui a passada, você vai, eventualmente você usa uma marcha, o power hiking, né, que é aquela caminhada bem mais forte, o go to the mountain, mão no joelho, fazendo, distribuindo a carga
entre braços e pernas. Aí você pega uma descida técnica em que você vai ter que eventualmente pôr a bunda no chão e fazer saltos Sim. e segurar numa árvore para conseguir subir num ponto. E essa alternância, a todo momento você tem que resolver problemas. Boa parte do trail running é resolver problemas, pequenas questões. Por onde eu vou passar nesse ponto? Opa, eu não vi a marcação, tem que ver ali. Então, o pessoal brinca bastante. O corredor de trilha anda bastante e faz parte. E a gente treina muito para que, caminhando, a gente não perca eficiência. Então, você tem que, eventualmente, caminhar, às vezes até para se localizar. Às vezes por uma subida muito forte, um trecho mais técnico, mas você não pode perder eficiência. E essa variação é muito louca, é muito gostoso. Não, dá pra ver que você gosta mesmo. É muito gostoso. Muito legal. Lucas, a gente chegou no nosso momento Keep Running. O momento Keep Running é algum episódio da sua vida, pode ser na trilha, pode ser na televisão, pode ser no jornalismo, no futebol, onde você achar, que você pensou em desistir, ou você estava ali numa dúvida, você estava numa enrascada, mas você keep running. Enquanto você pensa nesse momento keep running, esse momento é oferecido pela Keep Running. A Keep Running é uma das maiores lojas especializadas de corrida. Não sei se você viu a hora que você chegou aqui. Sim. As principais marcas aqui para você comprar seu tênis, comprar seus acessórios de corrida. Aqui a gente tem esteira para experimentar os tênis. Os vendedores todos são corredores e pegam pódio. Ou seja, o cara entende do que ele tá vendendo ali para você, vai te ajudar. Olha, isso aqui é bom para você, aqui não é. Se quiser te filmar correndo para você ver como tá a sua pisada, tudo, eles fazem tudo isso. No segundo andar, a gente tem fisioterapia e fortalecimento para o corredor. Então, o corredor que tá aí com uma lesão, ele pode vir aqui. O corredor que quer melhorar a eficiência na corrida pode vir aqui. A pessoa que está começando a correr também pode vir aqui. Ou seja, aqui é o paraíso do corredor. E se você se interessou, é só você acessar o QR Code que está aí na nossa tela ou o nosso perfil @KeepRunningVilaMariana, que daí você consegue agendar uma avaliação e conhecer aqui nosso espaço. Já deu tempo de você pensar no seu momento? Já deu sim, já deu sim. E me conta qual que é ele. Olha, eu vou até focar na corrida e nesse momento que eu passei bem agora, eu tive uma lesão e fui fazer a ressonância magnética e a própria técnica ali que estava fazendo, ela olhou o exame, ela falou, olha, eu não sou médica, mas a gente já viu muita coisa, isso aqui é cirúrgico. E me bateu uma bad, assim, meu, eu não acredito que isso aconteceu comigo, eu não sou de ter lesão, por que eu fui jogar futebol? Meu, que droga, eu fui para casa de mau humor, chateado, e fiquei pensando, poxa, como é que eu vou... E assim, esse cirúrgico era para voltar a praticar atividade física para buscar performance. Então, para uma pessoa comum, não seria necessário. E aí eu tenho que explicar no meu trabalho que eu vou fazer uma cirurgia, eu vou ficar afastado não sei quanto tempo por causa da prática esportiva, né? Uhum. Que não é algo que, em teoria, seria para minha saúde naquele primeiro momento. Sim. E aí a cabeça começa a passear, do tipo, será que eu vou conseguir voltar a fazer meu esporte? Poxa, fiquei triste. Passei uns dias... Triste. Aí você começa a conversar com algumas pessoas, você começa a buscar atrás, e o José Virgínio, ele tá com uma lesão também muito parecida com a minha, dele um pouco pior. Ele se machucou no Mundial de Skyrunning. Ele falou, cara, esquece, para. Você vai voltar, você vai treinar, é um processo, você tá no momento... Baita sorte acontecer nesse momento, que você acabou de passar a prova-alvo, que foi a UTMB. Agora é hora de descansar mesmo. Vai descansar. Esquece que você está em tratamento. Pensa que você está descansando, que você está resetando seu corpo. E hoje eu saí aqui da fisioterapia, já fazendo aquela parte mais de movimentos, de alguns movimentos de treino, que seria um treino de força, e sem dor. Puxa, muito bom, né? E dar aquele ânimo, já pensando quando eu vou poder correr, quando que eu vou poder, já pensando na trajetória, nos meus planos para 2026.
E dá um alívio tão grande. E é bem essa história. Continua correndo. Pode reclamar. Keep running, né? Keep running. Para de pensar nisso e vai. Só segue adiante. Só segue, muito bom. Vamos fazer agora um bate-bola aqui rápido. Eu vou falando isso ou aquilo, aí você me responde. Asfalto ou trilha? Trilha. Treino de tiro ou rodagem longa? Gosto de rodagem. Adoro só sair. Subida ou descida técnica? Subida. Correr de dia ou à noite? Poxa, eu tive uma experiência à noite muito legal à noite. O item que nunca falta na sua mochila? Rapadura, adoro rapadura. Comer paçoca ou bananada durante a prova? Entre os dois, bananada. Uma prova no Brasil que todo corredor de trilha deveria fazer? Tem várias, mas eu acho que o TMB. O TMB tem uma magia. O TMB Paraty? É o TMB Paraty. Tá. Uma prova no mundo que você sonha em correr? O TMB Chamonix. Chamonix, né? Quem sempre. Sabe, 2026. Quantos stones você já tem, né? Tô indo pro sorteio. Muito quem bom. sabe? Um ídolo no esporte que te inspira? Eu acho que o Virgínio, o rei da montanha, ele é um cara que inspira não só pela performance, mas é um cara muito batalhador, é um cara que ele consegue colocar em palavras a magia desse nosso esporte, que tem a ver com esse contato com a natureza, tem a ver com a performance, é claro, tem a ver com o contato entre as pessoas, o contato humano. Tem também na corrida de rua, mas o contato humano na corrida de trilha, porque você está lá no meio e muitas vezes quem você tem para te ajudar é o seu adversário. Então todos os adversários ali são tão unidos, tão amigos, pessoas que às vezes que você nunca viu, mas que joga fora a sua performance com absoluta certeza, para a sua prova para ajudar quem está do lado no menor detalhe. Então, o Virgínio, ele tem a capacidade de reunir todas essas qualidades do corredor de trail, de inspirar. Eu acho que o grande papel hoje do rei da montanha, do José Virgínio de Moraes, é inspirar. E eu tento absorver o máximo possível disso. Legal. E qual o seu próximo grande desafio já planejado? Já tem? Olha, eu estou definindo o calendário 2026. Eu estou entrando no sorteio de Chamonix. Quem sabe as 100 milhas em Chamonix, se tudo der certo, se eu for sorteado. E eu sou um cara de sorte para sorteio. E quem sabe fazer as 100 milhas em Chamonix. Aí é claro que o calendário vai fazer dar um 360 aí. Mas eu tô na Maldição do Corpo Seco, em São Bento do Sapucaí, em junho. Eu tô na Terras Altas Trail, em Itamonte. Gente, umas provas que assim, a gente não faz ideia, né? A Maldição do Corpo Seco é uma prova assim, bem diferente do que as pessoas estão acostumadas. João Silveira, que organiza lá em São Bento do Sapucaí, é uma prova são 4,5 km com 410 de ganho. Aí você bate e volta, bate e volta, bate e volta ao longo de 12 horas. E você é finisher se completar 13 voltas, portanto 60 quilômetros, mais 62 quilômetros no caso do masculino, 10 voltas no feminino, 45 quilômetros. Isso para ser finisher, dentro das 12 horas. Mas vai dar quase 6 mil de ganho de elevação. Nossa Senhora. E, obviamente, quem dá mais voltas, vence. Exato. Muito legal. E agora, Lucas, para finalizar, queria que você deixasse aí qual o conselho, assim, que você deixa para quem está começando aí na trilha, para quem está começando a correr, para quem quer fazer sua primeira prova aí na trilha ou, enfim, até no asfalto. A corrida é um esporte, eu acho que a corrida como um todo, tanto o trail quanto o rua, que premia a consistência. A paciência, a perseverança. Então vai com calma, curte a jornada, seja dentro de uma prova, seja ao longo do teu processo dentro da corrida. Isso para quem está começando a correr. Curte essa jornada, curte essa dor que de vez em quando dá, curte esse... Quantas vezes na corrida você pensa assim, não, já não dá mais, cansei, não dou mais um passo. E ali é só o começo e você descobre que depois você encontra aquele flow, né? E você vai. Então, aproveite bastante a jornada. Agora, para quem é do asfalto, para quem já corre, para quem já curte essa sensação, essa superação e pensa em ir para a trilha,
vá de coração aberto. Eu costumo dizer que é uma modalidade diferente. Você até tem corrida dentro dessa modalidade, faz parte, mas tem muitas outras coisas, aquilo que eu citei de variações de estímulos ao longo dessas competições, variações de estímulos tanto físicas como visuais, e aproveite muito cada prova, cada lugar que você vai. Curta um pouco, corra sozinho para sentir aquele ar batendo no rosto e se dar conta que você está sozinho. Eventualmente a pessoa mais próxima de você está a talvez 1 quilômetro, 2 quilômetros, e tem essa conexão. Bom, me arrepia falar disso, porque é algo que você não vai conseguir deixar de fazer depois. É muito Uma legal. vez que você entra, que você mergulha de cabeça, você se apaixona de um jeito que você não consegue. Não que o asfalto seja ruim, eu adoro correr no asfalto, mas a impressão é que falta alguma coisa. Entendi. Eu sou do asfalto, mas eu gosto muito de ouvir as histórias da trilha. Eu gosto, eu tenho muita vontade de... Eu fiz uma única maratona de asfalto e... Qual foi? Foi a SP City. Ah, que legal. E fiz mal feita. Eu fiz a primeira metade da prova empolgadíssimo, bati RP na meia maratona, na primeira metade. A segunda metade eu sentia o trato iliotibial, né? A síndrome do corredor. Sei. E vim sofrendo, mas sofrendo. Eu cheguei no final, mas sofrendo. O resultado final não foi nem tão ruim para aquele momento do meu ciclo, mas eu senti que eu fiz tudo errado, sabe? Sei. Eu liguei pro Virgínio com 3 semanas antes da prova. Eu recebi um convite para fazer SP City. O que você acha? Ele falou, você tá com perna para isso? Eu falei, não sei. Ele, vamos fazer um treino agora no final de semana e a gente vê, né? Eu fiz um longo lá de 32. Ele falou, beleza, vamos para a prova, mas vai conservador. 4,50 a 5 no máximo por quilômetro. Legal. Primeira meia maratona fiz para 4,20. Meu Deus. A primeira metade, né? Eu falei, não. Aí quebrei, lógico, quebrei. A maratona, fui até o final. manda conta. Fui até o final, mas dei uma baita quebrada. O último quilômetro, se eu não me engano, foi para... Eu tenho um vídeo de eu chegando na maratona, ponto e vírgula, sabe? Sei. Assim... ponto e vírgula total. Também conheço, já fiz isso também. Mas, enfim, mas o que vale é ter essa experiência. Eu quero fazer uma bem feita. Quero fazer o ciclo bonitinho e ir para uma maratona, quem sabe uma sub-3. Muito legal. Lucas, a gente tá finalizando aqui o papo, mas deixa aqui suas redes sociais, inclusive o seu podcast, que é Pá Daqui, Pá Dali. É isso? Pode ir lá? Pá daqui, vai de lá. Pá daqui, vai de lá. Não, Isso. Quais são os arrobas aí? Olá, eu tô no @LucasMartinsRepórter no Instagram e no TikTok. Eu uso mais o Instagram, mas eu prometo que eu vou começar a abastecer o TikTok com mais frequência. E no YouTube com Pá Daqui, Pá de Lá podcast. Ele é escrito com Pá Daqui com K e de lá com ILA. Mas qualquer jeito que escrever, vai aparecer lá o Pá Daqui, Pá de Lá podcast. Tem muito conteúdo legal. Tem, é claro, segurança pública, que é o conteúdo com que eu trabalho, mas tem muita coisa de corrida, pelo menos uma vez por mês. Tem corrida de montanha, tem esporte e é bem legal. Vai lá, vai conhecer, se puder se inscrever. A gente gosta demais de falar do que a gente ama, né? É verdade. Lucas, obrigada pelo papo, pelas suas histórias, pela sua disponibilidade. Obrigado você, Cris. Um prazer estar aqui. Já tinha acompanhado e qualquer convite que é para a gente falar do que a gente gosta, do que a gente... tem carinho, é bom demais, e estar aqui com você é um prazer muito grande. Obrigada. E você que ficou até o final, não esquece de deixar seu like aí no episódio, seguir nosso canal, se você estiver ouvindo pelo Spotify, deixa 5 estrelinhas, segue o canal também do Spotify. Valeu, galera, obrigada. Valeu.